Oiê! E aí, tudo bom? Eu sou Mayra Engelmann e esse vídeo é especialmente para aquelas pessoas, né, que sempre dizem que morrem de medo do tarô, né, que não têm vontade de saber o futuro, que têm até medo de saber do futuro. Mas será que o tarô, de fato, é uma ferramenta que a grande utilidade dessa ferramenta maravilhosa é adivinhar, prever o futuro, né? É uma imagem que, na verdade, está muito impregnada, né, no inconsciente coletivo, né, de uma figura de um mago, de uma bruxa com uma bola de cristal, dizendo isso vai acontecer e a pessoa sair desesperada no seu cavalo medieval. Não. O tarô, cada dia mais, ele vem sendo utilizado de forma terapêutica, né? Que é uma forma muito mais ampla, muito mais democrática e voltada para a evolução do sujeito, né? Então, eu vou explicar para vocês a diferença, né, de uma utilização determinista, que era muito utilizada sim, né, mas que cada vez mais vem caindo em desuso, e da forma de utilizar o tarô como uma ferramenta terapêutica, né? E por que, né, que a gente entende como tal? A determinista é, sim, né, aquela forma de utilizar o tarô para dizer vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, essa pessoa está grávida, essa pessoa vai ficar rica, essa pessoa vai casar, a sua cara metade está chegando. Ainda existem muitas pessoas que fazem esse tipo de leitura. Eu não sou uma delas. E desde o início do meu trabalho, eu sempre deixei muito claro que eu não iria para esse viés, porque eu não acredito nele, né? Eu acredito que se fosse possível a gente determinar o futuro, não faria sentido acreditar em um livre-arbítrio. E, ao mesmo tempo, eu acredito que a forma que a gente tem de se apropriar da nossa vida é que a gente seja colocado como protagonista. E a partir do momento que eu digo para alguém o que vai acontecer na vida de alguém, essa pessoa não é protagonista da própria vida. E para mim, fere completamente um caminho de autoconhecimento e de evolução. Então, vem o tarô como ferramenta terapêutica, que é justamente essa proposta, né, de utilizar essa ferramenta para o autoconhecimento. Ou seja, numa leitura terapêutica, a gente compreende que naquele jogo, né, a gente apresenta possibilidades para o consulente. Então, sim, a gente vai trazer muita informação normalmente, mas sempre tomando muito cuidado em apresentar as diferentes possibilidades, uma vez que as imagens arquetípicas, aqueles símbolos, assim como nós, são ambivalentes. Não existe sempre essa carta é isso e essa carta é aquilo. Não. Dentro de uma mesma imagem arquetípica, existem diferentes possibilidades. E quando a gente faz uma leitura no tarot terapêutico, a gente aborda isso para o consulente. E o principal é que numa leitura de tarot terapêutico, o consulente continua sendo o protagonista da própria vida, porque nós apresentamos possibilidades e é a pessoa que vai escolher e ela vai precisar atuar. Diferente do determinismo, onde eu falo, ó, aquele emprego vai ser seu aquele emprego. O que que normalmente o ser humano numa situação dessa vai fazer? Ele vai sentar, vai dizer para todo mundo que a taróloga disse que o emprego é dele e ele não vai fazer mais nenhum esforço. E normalmente ele vai inclusive diminuir, né, a entrega.
o esforço diário para poder ser digno daquela promoção ou de receber aquela proposta de emprego. E na leitura terapêutica, jamais um tarólogo que trabalha nessa linha vai dizer, sim, aquele emprego é seu. Não. Normalmente, nessa interpretação, a gente traz o que surge ali, dizendo que se, né, você olhar para isso, né, você vai ampliar a chance de você conseguir, ou será que é isso mesmo que você quer? Por que, de fato, você está buscando esse emprego? Será que não é uma fuga de alguma coisa? Será que não é porque você, na verdade, está tentando satisfazer o desejo de outro, alguém que não seja você, mas que você, de fato, deseja outra coisa? E tudo isso vai depender do jogo como um todo, porque normalmente são muitas cartas, né? E aí esse tarólogo, essa taróloga, ele vai entender aquele jogo de uma forma muito mais ampla. Ele vai entender que ali tem fragmentos daquela pergunta, tem fragmentos daquela existência. Então não é algo concreto e determinista que vai sair de uma leitura de autoconhecimento. Por isso não existe motivo para sentir medo. E também uma coisa que há pouco tempo eu mudei a minha oratória, porque eu compreendi, é que não existe também no tarô, era muito comum o jargão de dizer que tarô não, né, como que as cartas não mentem jamais. Entendendo, de certa forma, que a carta sempre traz a verdade. E a verdade é que traz uma parte da verdade. Porque uma parte da nossa interpretação como tarólogos e tarólogas vem da nossa história, vem do nosso processo de autoconhecimento. É impossível, assim como num setting, por exemplo, dentro da psicanálise, é impossível que eu não traga ali, naquela troca que a gente chama de transferência, onde os inconscientes se apresentam, né, o inconsciente da pessoa que eu estou atendendo e meu, no tarô é a mesma coisa, né? Existe ali uma abertura de uma conversa entre inconscientes. Então, o que eu sou faz parte do que eu interpreto. E é por isso que é importante que os tarólogos e tarólogas façam também o seu caminho de expansão da consciência, de autoconhecimento, para cada vez menos trazerem as suas projeções diante daquela tiragem, para não poluírem, né? Não prejudicarem as interpretações, trazendo os seus afetos e não os afetos daquele que eu estou atendendo. E isso acontece muito. Porque normalmente quem nos procura está passando por algo que ou a gente já viveu ou a gente está vivendo. Muito, muito normalmente o que nós estamos vivendo. Nenhuma conexão é o acaso. Nenhuma. Então, se você chegou nesse vídeo, existe algo aqui, entre nós. Não é só de mim para você. Eu tenho certeza que vai existir aqui uma troca. Num nível muito mais amplo do que a gente imagina. Então, basicamente, é essa diferença, né, entre esse tarô determinista e o tarô terapêutico. E acredito que explicando dessa forma fique muito claro para quem chegou aqui por que não existe justificativa em relação ao medo. Né? O medo de saber o futuro. Talvez exista um medo de precisar se mover, da autorresponsabilidade. Que eu acho que, na verdade, é o que mais amedronta as pessoas e o que impede que a grande maioria, de fato, mergulhe no autoconhecimento. Porque o processo de autoconhecimento é justamente você não poder mais culpar o outro. É você compreender que sempre são suas escolhas. Ou, pelo menos, quase sempre. Né? 99% das vezes. Então, isso assusta, né? Porque ir para a autorresponsabilidade é ir para a vida adulta, né? Ir para a vida adulta é tomar decisões, é ter ações, é ter coragem. E são poucas pessoas que estão prontas para isso.
e tudo bem. E o tarô ajuda. Uma leitura de tarô, ela é um trampolim. Ela é um trampolim. Certo? Eu vou ler aqui algumas passagens, tá? Então, quem tinha só essa dúvida mesmo do medo, de por que não ter medo, acredito que o que eu falei até aqui responde isso, mas eu vou continuar sim, porque eu sinto que tem algumas passagens deste livro, né, que é O Caminho do Tarô, do Alejandro Jodorowsky, que é um livro maravilhoso sobre o tarô, porque o Alejandro ele traz muito assim paralelos, né, da psicanálise com o tarô, né, o que por isso me fascina tanto, né? Então ele traz muito dessa questão assim do que é, o que acontece na hora da leitura do tarô, né? Aqui a gente consegue entender muito esse processo que na verdade é a projeção, né? É aquilo que eu enxergo naquelas imagens, naqueles símbolos, que são símbolos no tarô, que são as imagens arquetípicas, né? São arquétipos, que é como se fosse uma forma, e dentro desse arquétipo, a gente tem as imagens arquetípicas, que vão mudar de acordo com a cultura, com o tempo, né? Com a década, com o século, com o que está acontecendo hoje no mundo, né? Como o ser humano se apresenta hoje no mundo. E essas imagens, esses símbolos que são apresentados nas cartas de tarô, eles são símbolos universais, né, que estão no que a gente chama, né, que foi uma abordagem do Jung, né, do psiquiatra, que depois, né, discípulo de Freud, e que depois foi para uma outra linha, né, dentro da psicologia analítica, que ele trouxe a ideia do inconsciente coletivo. Então, são imagens, símbolos, que nos permeiam a todos como seres humanos. E o tarô, ele traz essas imagens. Então, quando a gente olha essas imagens, somando o significado, o signo, né, o símbolo, né, que existe ali com a nossa história de vida, a gente projeta naquelas cartas aquilo que está no nosso inconsciente. Então, as cartas de tarô, assim como uma consulta dentro de um setting psicanalítico, né, quando a gente fala, né, a psicanálise é a cura através da fala. Então, quando a gente fala livremente, sem tabu, sem preconceito, sem certo e errado, sem julgamento, sem, isso não tem nada a ver, né, que o analista se coloca ali disponível para fazer as interpretações justamente dessas conexões aparentemente sem sentido, é a mesma coisa numa leitura de tarô, né? Uma leitura de tarô, a gente coloca as cartas e eu trago a partir do que vem conectada com aquele consulente, com aquela consulente, e não importa se é online ou presencial, não faz diferença. Não faz diferença. Essa conexão de inconsciente para inconsciente acontece. E o que nos conecta são aquelas imagens arquetípicas que permeiam a todos nós. E que é agregado a isso as informações que chegam de forma realmente muito intuitiva, né? Que tem sim uma base teórica de cada arquétipo, né? De cada imagem arquetípica, mas que tem também aquilo que eu sinto naquele momento, nessa troca inconsciente-inconsciente. Então, é tanto o inconsciente coletivo quanto o inconsciente individual, de quem é o tarólogo e de quem é o consulente. Todos projetados naquela carta, naquelas cartas, naquele jogo. Eu sei que para algumas pessoas que são mais racionais, mais céticas, às vezes é difícil de conseguir, né, alcançar uma compreensão sobre, meu Deus, como isso acontece. Mas será que você em algum momento já se perguntou como que o seu celular funciona, a internet, quando você está na rua? Você por acaso vê as ondas? Né? Você já se perguntou como que é possível uma coisa, né, desse tamanho conseguir comportar o volume de dados que comporta? É muito interessante, né? Quando está na tecnologia, a gente simplesmente consome e não se questiona como é possível. E aí, diante dessas questões que dizem respeito, né, ao ser humano, né, ao despertar da consciência, né, à evolução, tudo a gente questiona.
Ah, mas será que funciona? Ah. Então, eu convido aqueles que ainda duvidam que pelo menos façam um teste. Porque eu tenho certeza, porque isso aconteceu comigo, né? Eu sou muito racional, sempre fui extremamente racional, extremamente matemática, né? Minha graduação é engenharia química, só que o tarô me pegou. E eu lembro da primeira vez, o quanto eu fiquei assim. Porque ele é muito além do que a gente pode, de fato, buscar explicar. No entanto, que nem a origem dele existe uma certeza absoluta. Que dirá defini-lo? Que dirá definir cada carta? Né? O que importa é que sim, ele funciona. E ele nos faz crescer, ele nos faz evoluir e ele nos conecta com aquilo que há de mais sutil em nós, dentro da nossa alma. Né? A jornada descrita nos 22 arcanos principais do tarô, é a jornada que a gente chama de jornada do herói. Ela começa no louco, que representa o ser humano, né? E aquelas 22 cartas, elas representam um caminho, uma jornada mesmo na existência humana. Então, o tarô, eu repito, é um ser. E o Jodorowsky falava isso. É muito amplo esse estudo e as possibilidades a partir dessa prática, a partir do recebimento de uma leitura de tarô, onde nós interpretamos, né? O tarólogo, a taróloga, ele tem esse papel de interpretar. E para isso ele precisa estar muito conectado, tanto com a sua ferramenta, entendendo a sua plasticidade, né? Quanto com aquele que eu estou atendendo, entendendo a sua humanidade. Então agora eu vou ler alguns trechos do livro. Quem quiser, né, pode parar por aqui de assistir, tá bom? A pergunta central eu já tentei responder nesse tempo, mas eu não consigo deixar de trazer um pouco do Jodorowsky para vocês nesse contexto, porque eu aprendo muito, muito, muito com ele. E foi ele que me trouxe essa visão muito mais ampla, né, em relação a essa ferramenta, que ela é simplesmente disruptiva, né, transformadora. E eu falo que tarô é amor, né? Ele fala que o tarô é um ser e eu sempre falei que tarô é amor, porque é isso que eu sinto. E principalmente quando eu percebo a transformação das pessoas após uma tiragem de tarô, né? Acima de tudo, quando eu faço a tiragem com a mandala astrológica, é simplesmente maravilhoso. Perceber que, de fato, aquilo impacta o humano, aquilo move o humano. Porque é uma leitura que te convida ao movimento, que te diz, sim, não vai ser fácil, muitas vezes. Às vezes aparecem caminhos bem difíceis, mas depende de você. Isso muda tudo. Depende de você. Então, vamos lá. Deixa eu achar aqui as passagens, porque esse livro é muito grande. E aí eu tentei aqui trazer, eu peguei ele agora, foi muito, assim, muito, como fala? Muito intuitivo também, assim, eu ter pego ele agora. Então, não deu nem tempo de marcar nada aqui com o post-it, que normalmente eu faço isso. Bom, vamos lá. Aqui. Tá. Qual foi a intenção do criador desta catedral nômade que é o tarô? Seria possível um único ser humano plasmar uma enciclopédia de símbolos tão imensa? Quem teria sido capaz de reunir em uma só vida tais conhecimentos? É tamanha a precisão do tarô, são tão perfeitas suas relações internas, sua unidade geométrica, que não é possível aceitar que seja uma obra realizada por um iniciado solitário. Só inventar a estrutura, criar os personagens com seus trajes e gestos, estabelecer a simbologia abstrata dos arcanos menores,
já requer uma grande quantidade de anos de intenso trabalho. A curta duração de uma vida humana não basta para isso. Trata-se de uma obra singular e monumental, simples e poderosa como a arquitetura das pirâmides, por isso, perdurável como elas. Um livro que reúne todas as ciências e cujas infinitas combinações podem resolver todos os problemas. Um livro que fala fazendo pensar, inspirador e regulador de todas as concepções possíveis. Talvez a obra-prima da alma humana, e sem dúvida alguma, uma das coisas mais bonitas que nos legou a antiguidade, chave universal, verdadeira máquina filosófica que impede que a alma se extravie, deixando-a com sua iniciativa e sua liberdade. São as matemáticas aplicadas ao absoluto, a aliança do positivo e o ideal, uma loteria de pensamentos tão rigorosamente exatos como os números. Por último, é assim talvez ao mesmo tempo a coisa mais simples e mais grandiosa que o gênio humano jamais concebeu. Então, é realmente assim como eu vejo o tarô, né? E aqui, vamos lá. Marquei aqui algumas páginas. Deixa eu ver. Aqui, ó. Simbolicamente, os arcanos do tarô são um cofre onde se depositou um tesouro espiritual. A abertura deste cofre equivale a uma revelação. A tarefa iniciática consiste em unir os fragmentos até recuperar a unidade. Tá. Aí aqui, o tarô é uma união de arcanos. Quando, depois de muitos anos, consegui formar minha primeira versão coerente da mandala, que é o tarô, eu lhe perguntei, de que me serve esse estudo? Qual é o poder que você pode me dar? E imaginei que o tarô respondia, só vais adquirir o poder de ajudar. Uma arte que não serve para curar, não é arte. Essa frase é incrível. Mas o que é curar? Toda doença, todo problema é produto de um estancamento, seja corporal, sexual, emocional ou intelectual. A cura consiste em recuperar a fluidez das energias. Em vez de usar o tarô como uma bola de cristal, convertendo-o numa ferramenta para que videntes exóticos desentranhassem com ele futuros hipotéticos, achei que devia colocá-lo a serviço de uma nova forma de psicanálise, a tarologia. Essa passagem é lógico que a primeira vez que eu li, eu fiquei rindo sozinha, porque até então eu ainda não tinha conseguido encontrar literatura que relacionasse a psicanálise ao tarô, sempre a psicologia junguiana, né, que não é psicanálise, tá? Que é muito importante frisar, porque eu vejo muitas pessoas utilizando essa nomenclatura de forma equivocada, tá bom? Deixa eu ver. Aqui, ó. Seria tentador se embasar em estruturas já conhecidas, como a astrologia ou diversas formas de numerologia, para abordar o estudo deste jogo, que é o que acontece em alguns baralhos. Né? Alguns baralhos eles relacionam muito com a astrologia, com a cabala, né? E vai entrando num lugar assim bem místico, né? Eu particularmente prefiro trabalhar com o tarô pensando na estrutura básica dele mesmo, né? Com simbologias realmente básicas, sem começar a criar muito a florear muito, né? Porque tem algumas partes aqui desse livro que ele fala, né, que muitos tarôs, aquele cara que foi lá e desenvolveu aquele tarô, ele começa a trazer o seu olhar para o mundo,
né? E a riqueza do tarô é justamente o fato de ele, na sua essência, não permitir dogmas, né? O fato da gente não saber a origem do tarô é maravilhoso, porque isso liberta o tarô de qualquer aproximação dogmática, o que nos torna cada vez um, né? Então, existem alguns tarôs que as pessoas começam a levar para essas aproximações. Eu, particularmente, não gosto, né? Mas é pessoal, tá? Mas, como todos os sistemas coerentes, como todas as obras de arte sagrada, o tarô contém uma estrutura própria que devemos descobrir. Em numerosas iniciações se diz que o homem só pode se aproximar da verdade, não conhecê-la mediante a linguagem. E que em troca é possível conhecer a beleza, que é o reflexo da verdade, jamais a verdade. O estudo do tarô pode, pois, ser empreendido como estudo da beleza. É através do olhar. Ao aceitarmos nos embasar no que vemos, que seu sentido se revelará a nós pouco a pouco. E é exatamente isso que acontece, né? E aí aqui no final do livro, tem uma parte do livro, né, que são as conclusões, que dá vontade de gravar um vídeo que daria, sei lá, umas 2 horas com tudo que ele escreve aqui, porque são lições de vida, né? Vai muito além de falar sobre o tarô, né? Então esse livro, esse aqui, ó, ele é incrível por isso, porque ele vai muito além, ele traz uma multiplicidade de olhares filosóficos em relação a essa ferramenta que enriquece muito para quem trabalha com ela, né? Justamente para a gente sair dessa caixinha que muitas vezes a gente se coloca e também de tirar o nosso consulente da caixinha que às vezes a gente coloca, né? Da gente entender que realmente é uma troca, né? Não é um eu vendo e você compra, é uma troca, né? Ele é terapêutico para os dois. E por isso que para mim é uma ferramenta que eu vou sempre utilizar. Independente do meu foco de trabalho, o tarô vai estar comigo, porque ele traz essas conexões. E eu percebo que muita gente que chega até mim, sem nunca ter feito um processo de autoconhecimento, se encoraja a partir do tarô. E é lindo perceber isso. Eu diria que ele funciona muitas vezes como o topo do funil do autoconhecimento. E não é à toa que grande parte dos terapeutas que eu conheço em todas as linhas hoje estão começando a estudar e a trabalhar com tarô, independente do tipo de tarô, né? Então faz muito sentido tudo isso. Ele fala aqui, ó. Acho que eu vou ler só uma parte, porque senão eu vou ficar até amanhã aqui. Não existe tarólogo impessoal. Todo tarólogo é marcado por uma época, por um território, por uma língua, uma família, uma sociedade, uma cultura, né? E aí ele fala da importância do autoconhecimento do tarólogo, da taróloga, né? Justamente por isso. Porque quando a gente faz a leitura, a gente carrega também as nossas crenças, os nossos preconceitos. Então, quanto mais nós estivermos limpos disso, quanto mais próximo da nossa essência nós estivermos, mais de fato a gente consegue, naquele momento da leitura, estarmos totalmente entregues a olhar para aqueles arquétipos em relação àquela pessoa que está pedindo naquele momento ajuda. Se eu não estou evoluída nesse sentido, eu vou projetar muito na minha fala para o outro sobre as minhas questões não resolvidas. Por isso é tão importante tomar cuidado com qual tarólogo ou taróloga se contrata. Porque o nível de evolução espiritual daquele tarólogo, daquela taróloga, é fundamental
para garantir que ele não vá poluir as interpretações com as suas próprias questões, tá? Então, ele fala aqui, ó, para chegar a uma leitura útil, eu me dei conta de que, sem poder me separar da minha personalidade, eu deveria trabalhá-la, poli-la, até chegar à sua essência. Observei com atenção a minha imagem do mundo e tentei, com todas as minhas forças, modificar meu espírito masculino, aceitando o feminino, para fundir os dois até atingir o pensamento andrógeno. Ou seja, um trabalho de se tornar realmente a essência pura de nós mesmos, né? Que não tem divisão, né? E isso é um trabalho que precisa ser feito com muita profundidade e entrega. E aí aqui ele fala que, na realidade, não lemos para dizer ao consulente aquilo que ele é, mas para compreendê-lo. Nenhum tarólogo, aqui eu vou finalizando, tá? Nenhum tarólogo pode dizer a verdade. Ele só pode dizer a sua interpretação da verdade. Quando se lê o tarô, não se sabe. Uma vez que ele lê para compreender, o tarólogo deve continuar a leitura, mesmo que não compreenda o que ele vê. Da mesma maneira que toda interpretação é fragmentária, a abundância de interpretações faz com que o consulente se aproxime do conhecimento. Não existe pergunta insignificante. As perguntas superficiais e as profundas, as inteligentes e as estúpidas, possuem a mesma importância. As interpretações de cada arcano sendo infinitas, o valor da pergunta dependerá não da sua qualidade, mas da qualidade da resposta do tarólogo. Uma vez que é impossível captar a totalidade do outro, é da mesma maneira impossível julgá-lo. A positividade ou a negatividade de um acontecimento não são intrínsecas. São apenas interpretações subjetivas. Em deferência ao consulente, é preferível sempre buscar a interpretação positiva. Uma árvore, ao mesmo tempo que eleva seus galhos para o céu, mergulha suas raízes na terra. A luz é infinita, a escuridão é infinita. Cavar no sofrimento contido em nosso inconsciente faz com que nos impregnemos com o sofrimento de toda a humanidade. A dor é infinita. Uma vez expressos o pranto e a cólera, é mais útil buscar valores escondidos como tesouros em nosso ser essencial. A paz é infinita. E é isso. Então, eu espero, né, que com esse conteúdo, algumas coisas tenham ficado claras, né, para as pessoas que querem saber mais sobre o tarô e que têm medo, porque ainda tem essas crenças em relação ao tarô divinatório, compreendendo que existem muitos profissionais hoje, a grande maioria, eu diria, que não trabalham mais nessa linha, né? E eu, de fato, né, poderia aqui sim sugerir que vocês não busquem essa linha do divinatório, né? Se vocês de fato querem se apropriar da própria vida, tá? Busquem sempre esse tarô mais terapêutico, que é o que vai trazer, né, ao invés de prever, vai te dar ferramentas, vai te dar insights para que você possa crescer, para que você possa transformar, para que você possa mudar, para que você possa se apropriar da sua própria vida com mais consciência, trazendo aquilo que ainda está escondido para um nível consciente, fazendo com que você consiga cada vez mais ter controle sobre as suas ações, sobre as suas escolhas. Tá bom? É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, bota aqui nos comentários, tá? Fala comigo, porque é através desses questionamentos que eu vou tendo esses insights de trazer mais conteúdo aqui, tá bom? Eu estou realmente aguardando sempre que alguém me pergunte algo para que eu sinta que existe de fato a necessidade de trazer coisas que talvez ainda não estejam claras, né? Apesar do volume de conteúdos incríveis que tem nesse setor, tá bom? Então, perguntem, questionem, né? Contradigam. O mais importante para mim é realmente trazer esse conhecimento para ser um ponto de reflexão, de transformação,
de todos nós. Assim como muitas coisas que eu trouxe aqui hoje, são coisas que para mim são bem recentes, né, de olhar de uma forma diferenciada o meu trabalho com tarô. Uma delas que ele traz aqui é a questão das perguntas, né, que eu vejo assim que a gente é ensinado a querer ensinar para o consulente o que perguntar, quando na verdade somos nós tarólogos que precisamos, a partir daquela pergunta, trazer na interpretação o que de fato faz sentido, o que de fato vai levar para aquele consulente, para aquela consulenta, existe? Consulente, a autorresponsabilidade. Né? Então, conforme eu vou estudando, por isso que o estudo é muito importante nesse setor, conforme eu vou estudando, eu vou ampliando a minha forma de compreender e de trabalhar com essa ferramenta. Né? Mas, para mim, a frase que sempre vem na hora que eu vou fazer um trabalho com o tarô é um ser. É isso que ele representa. E como um ser, ele é complexo, ele é ambivalente, ele é andrógeno, né? Cabem muitas coisas ali dentro. E para cada indivíduo, para cada pessoa que chega, eu sei que as cartas vão se apresentar de forma diferente, que os insights que eu vou ter são diferentes, e eu vou me permitindo cada vez mais trazer aquilo que chega, que vai além do que eu consigo compreender quando eu olho para as cartas, que é o que ele fala aqui também. E o que também me traz muita riqueza nas leituras é quando o consulente também traz aquilo que viu. E aí realmente é uma troca riquíssima, deliciosa, que só faz a gente crescer, se conectar e se dissolver cada vez mais, né, nesse universo, diminuindo muito, muito, muito os preconceitos, né, os julgamentos, por conta desse contato, dessa proximidade com a humanidade que está em todos nós. Tá bom? Então é isso. Eu amo falar sobre isso, então eu me empolgo, né? Mas eu tenho certeza que para quem de fato quer saber mais, vai ser um conteúdo bacana de absorver. É isso. Um beijo grande para vocês. Se alguém quiser uma leitura de tarô, fala comigo, eu vou deixar os contatos na descrição, tá bom? Vou adorar ter essa conexão de transformação com você. Beijo grande. Tchau, tchau.